Quero saudar também você que acompanha a gente pela internet. Seja bem-vindo de onde quer que você esteja, como sempre. Você reparou que nos últimos sábados a imagem está melhor da gravação, né? Pois é. Que você possa desfrutar e ouvir a voz de Deus aí também atrás dessa tela. Bom, vou pedir para os diáconos me ajudarem já distribuindo o roteiro de hoje, pode ser? Nós estamos numa série especial. Hoje já estamos no penúltimo episódio da série de segunda a segunda. Eu não sei quantos sábados dessa série você pode participar, mas nós estamos estudando sobre comunhão com Deus e como ter um relacionamento mais profundo com Ele. Nessa série a gente refez alguns votos, a gente reafirmou alguns compromissos e tem tentado se aproximar mais dEle. Para isso, como é uma série especial, a gente tem tido algumas ações especiais também para incentivar que isso não fique só no papel, no campo das ideias, e que de fato faça diferença na nossa vida. Primeira ação especial que a gente está fazendo nessa série é justamente esse roteiro que você está recebendo agora, que são dicas práticas de como você pode executar o que estamos decidindo aqui hoje durante a sua semana, certo? Então dê uma lida com carinho nesses passos. Segunda ação especial dessa série tem que ver com o momento do discipulado. Eu não sei quantos estiveram no discipulado aqui, mas acho que a maioria chegou depois. E eu queria mais uma vez te convidar, te convocar, te ordenar a chegar mais cedo, sábado que vem, às 11 horas, e sempre participar do discipulado como um hábito, porque nós estamos discutindo o mesmo tema que debatemos aqui no sermão. Você não só escuta, mas discute sobre isso, internaliza melhor. Uma terceira ação especial tem que ver com o WhatsApp. Nós estamos diariamente enviando vídeos, mensagens de áudio, alguma coisa dividindo um pouco da nossa experiência, que possa te ajudar na tua jornada espiritual também, te incentivando e te inspirando a buscar Deus de comunhão. Aí tem o número do nosso WhatsApp. Se você ainda não entrou, só mandar uma mensagem para esse número, não liga para ele, tá? Só manda mensaginha, dizendo quero receber, alguma coisa assim, Astros, João Bidu, escreve alguma coisa assim, e aí você vai receber os vídeos diários, tudo bem? E uma outra ação especial ainda em cima dessa série, tem que ver com vida em grupo, PG, que a gente chama, pequeno grupo. Estamos iniciando um novo ciclo da vida em grupo. Aqui você tem a relação de todas as casas, bairros diferentes. Nós queremos te convidar a sair dessa igreja e poder se reunir em comunidade também na casa das pessoas. Aqui está pequenininho, eu sei disso. Por isso eu quero só te convidar a, no final da programação, no final do culto, ali no hall de entrada tem um banner, uma mesinha, que vai poder te atender com mais atenção. Você vai ver melhor essas informações, mas não deixe de participar de um pequeno grupo, tá bom? Sua experiência espiritual vai ser muito mais profunda. Mais do que nunca nessa série, nós estamos buscando viver uma experiência real com Deus. Mais do que nunca. Semana que vem, hoje é o penúltimo tema. Semana que vem a gente tem o último tema, mas é um sábado completamente especial. Quero reforçar o convite para você também. Na semana que vem pela manhã, teremos aqui nesse horário um culto de gratidão especial a Deus. Um culto de louvor, vai ser completamente diferente, para a gente poder finalizar essa série especial de comunhão. E para fechar com chave de ouro, no mesmo dia, ou seja, sábado que vem, às 10 horas, às 22 horas, teremos a nossa vigília. Então na sexta-feira à noite, vai dormir um pouquinho mais cedo, para dar uma recarregada. Sábado à tarde, se conseguir, dá uma descansada, para passar a noite toda aqui com a gente em comunhão. Vai ser uma programação bem dinâmica, e eu tenho convicção, escuta o que eu estou dizendo, eu tenho certeza que se você participar da vigília, vai ser inesquecível na tua vida espiritual, tenho certeza disso. Esse programa é para estar com a gente, a partir das 10 horas, a gente vai virar a noite aqui buscando a Deus, como talvez há muito tempo não fazemos, tá bom? Bom, ao longo dessa série, já há 3 semanas estudamos, falamos sobre tópicos da nossa comunhão. Estudamos sobre a Bíblia, contato diário com Deus. Estudamos sobre a oração, onde nos relacionamos com Ele. Estudamos sobre a importância da comunidade na nossa busca por uma comunhão mais profunda, semana passada. E finalmente hoje chegamos ao 4º passo. No momento que eu me aprofundo com Deus, na Bíblia, oração e comunidade, isso me leva à fidelidade. Esse é o tema de hoje. Fidelidade. Compartilhar. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta e te contando uma história. O que você diria, ou o que você pensaria, se eu te contasse a história de um homem chamado Nathan Burlow? O Nathan era médico, ou é médico, e ele resolveu deixar toda a sua carreira promissora de lado
para dedicar 60 anos de serviço no campo missionário da Etiópia, ajudando pessoas através do seu conhecimento medicinal. 60 anos. A sua dedicação principal do Nathan, lá na Etiópia, era com uma comunidade um pouco mais afastada, e ele foi o primeiro a tratar, a se especializar, ou focar numa doença chamada linfedema. Essa é uma doença, segundo os dados aqui, que causa inchaços, úlceras e infecções muito graves, que, entre outras coisas, levam a pessoa, inclusive, à exclusão social, semelhante ao que acontecia na lepra, lá no tempo bíblico que a gente lê, nos evangelhos. O Nathan, ele amava muito esse povo. Certa vez, a dedicação dele era tão grande à missão, que certa vez, ele teve uma dor de dentes muito forte, a tal ponto que ele foi obrigado a pegar um avião e ir para longe da região onde ele estava, em busca de um dentista, porque já estava insuportável. Quando o Nathan sentou na cadeira do dentista, ele disse a seguinte ideia para o seu dentista. Falou o seguinte: doutor, eu não quero nunca mais deixar o campo missionário por causa de dor de dente. Então faz o seguinte, arranca todos os meus dentes e coloca dentadura, para eu poder me focar no trabalho de Deus. O que você diria dessa história? Impressionante? Fanatismo? Loucura? E se eu te contasse outra história? A história da Marva Dawn. Ela nasceu em 1948 e é uma mulher de grande êxito acadêmico. Tem 4 mestrados, 1 doutorado. Professora universitária no Canadá. E além de tudo, ela é palestrante, escreveu muitos livros, ganhando muito dinheiro. Como cristã, um dia ela decidiu que todo o lucro que ela tivesse dos seus livros, ela não pegaria mais para ela. 100% dos lucros dos seus livros, que a deixariam bastante em boa condição financeira, digamos assim, ela dedica 100% a ações e instituições de caridade espalhadas pelo mundo. Mais recentemente, ou melhor, durante a vida, a Marva, ela sobrevive junto com seu marido apenas e tão somente do salário de professor que o marido recebe. O resto, ela doa tudo. Mais recentemente, ela começou a sofrer alguns problemas de saúde, mas ela se nega, se recusa a pegar mais dinheiro ou simplesmente ficar com mais dinheiro que já é dela. Porque ela fala o seguinte: não faz sentido eu comprar mais conforto para mim, enquanto tem pessoas passando fome no mundo. Hoje ela dirige um Fusquinha 1980, completamente detonado, e ela fala que ela gosta disso, porque quando ela está dentro daquele carro, isso ajuda ela a se manter em oração e lembrar do quanto ela depende de Deus, o quanto ela também tem necessidade. O que você diria dessa história? Interessante? Fanatismo? Bobeira? E se eu te contasse uma terceira história? Essa seria de um ex-presidiário, ex-viciado, ex-alcoólico, conhecido popularmente como Rings, lá na região dele. Ele decidiu morar numa caminhonete estacionada na Califórnia. E hoje ele é ex em tanta coisa, como eu contei para você, porque como ele mesmo diz, um dia Jesus o salvou. Jesus o transformou. A gratidão que ele tem por Cristo é tão grande que ele tomou uma decisão. Hoje, todo tipo de ganho que ele tem, todo tipo de salário que ele conquista, e é por isso que ele ainda mora numa caminhonete, 100% ele pega esse dinheiro, vai ao mercado e compra comida. Coloca na caminhonete, desce com o carro até a praia, e ali ele prepara comida para os moradores de rua que antes eram colegas dele. Tudo ele dá para essas pessoas. Enquanto eles comem, ele fala do amor de Jesus e o quanto Jesus o transformou e quanto pode transformar a eles também. O Rings, ele fala que ele não guarda nenhum dinheiro para ele, porque assim como Jesus deu tudo para ele, sem pedir nada em troca, agora é a missão dele, dar tudo, porque Deus vai sustentá-lo depois. O que você diria dessa história? Impressionante? Fanatismo? Insanidade? Loucura? Será que nós teríamos coragem de fazer o mesmo? Será que você teria coragem de fazer o mesmo? O inglês William Wilberforce, certa vez ele disse o seguinte: a prosperidade endurece o coração. Será que nossa prosperidade financeira, ou melhor, a busca incessante por uma prosperidade financeira, em algum momento endureceu o nosso coração, nos impedindo de ver Deus ao longo de todo esse processo? Esse é o tema de hoje. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Primeiro texto que leremos. Marcos capítulo 12.
Vamos ler a partir do verso 41, uma história bem conhecida. Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. E antes de lermos, quero te convidar mais uma vez a fechar seus olhos, como de costume, para fazermos uma oração pedindo a direção de Deus. Você ora comigo? Senhor Jesus, te louvo por mais um sábado, o Senhor nos trazer aqui à tua casa, o Senhor nos dá condições, seja aqui ou pela internet, de separarmos esse tempo para estudarmos a tua palavra e entender o que o Senhor tem a dizer para nós hoje, Senhor. Meu Deus, já faz 3 semanas que nós estamos orando, ou estudando, ou buscando entender como ter uma comunhão mais profunda contigo. O Senhor já transformou o nosso jeito de ler a Bíblia, o Senhor já transformou o nosso jeito de nos relacionar contigo na oração. O Senhor transformou essa semana o nosso jeito de nos relacionar com as pessoas na comunidade. E hoje está na hora do Senhor transformar a nossa fidelidade, Senhor. Meu Deus, o tema de hoje não é simples, não é fácil, o tema de hoje não é confortável. Por isso eu te peço que o Senhor abra o nosso coração, por favor. Quebra os nossos preconceitos. E nos deixa completamente aptos a sermos transformados por Ti, por favor. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a sua presença possa ser sentida aqui. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos. Que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 12, a partir do verso 41, a Bíblia diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até que ponto a sua vida financeira influencia na sua vida espiritual? Uma pergunta mais profunda: por que, em alguma medida, seja qual for, a vida financeira influenciaria na vida espiritual? O que uma coisa tem que ver com a outra? Quero deixar bem claro, antes de mais nada, que a mensagem de hoje não tem que ver com dinheiro. Você precisa entender isso claramente. A mensagem de hoje não é sobre dinheiro. A mensagem de hoje tem que ver com, na verdade, vai muito mais além do que isso. A mensagem de hoje tem que ver com fidelidade, confiança, dependência. A mensagem de hoje tem que ver com controle. A pergunta é: quem controla a sua vida? O que controla a sua vida? Essa é a pergunta de hoje. E eu preciso também dizer para você, e confessar para você, que esse tema é muito difícil para mim. Eu tive muita dificuldade ao escrever essa mensagem. Tive dificuldade no primeiro sermão com essa mensagem. É possível que eu tenha dificuldade no segundo sermão também com essa mensagem. Porque mexe muito comigo. O tema de hoje, fidelidade, não é um tema confortável. Não é um tema... Esse é um daqueles temas que tira a gente da zona do conforto, sabe? E particularmente ela mexe comigo. Por isso a mensagem de hoje, mais que um estudo da Bíblia, eu quero abrir meu coração contigo. Eu tenho sentido Deus falando comigo há algum tempo sobre isso. Então eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem falado para mim. Eu espero que de alguma maneira fale contigo também. Você sabe que a dificuldade minha com esse tema da fidelidade, se a gente pode resumir em uma ideia: eu tenho muita dificuldade porque eu sou mão de vaca, essa é a ideia. Simples assim. Eu sou muito mão de vaca. Eu sou daquele tipo de pessoa que quando vê uma moeda de 1 centavo no chão, corre, pega, guarda no bolso feliz da vida, como se tivesse descoberto um tesouro. Eu estou contando história real, porque aconteceu esses dias. Inclusive, quando eu fui começar a namorar com a Amanda, antes, quando a gente conversava, eu falei para ela, fiz questão de deixar claro: amor, eu sou mão de vaca. Amor não, né, Amanda? Amanda, eu sou mão de vaca, você está ciente do que você está fazendo. Ok. Quando a gente começou a namorar, não tenho orgulho disso, tá? A gente começou a namorar, levei ela numa sorveteria, custava R$1 cada sorvete, está resolvido, coisa barata.
Ainda pedi para dividir a conta. Não, tô brincando. Tô brincando. Tô melhorando, a Amanda tá me mudando nisso, né, amor? Tô melhorando. Mas eu sou mão de vaca. E por isso eu tenho muita dificuldade com isso. Sabe, de novo, eu vou abrir meu coração, talvez eu me exponha mais do que necessário, mas eu preciso que você entenda o quanto isso fala forte para mim. Eu nunca na minha vida, nunca sonhei em ser rico. Sendo sincero, nunca sonhei em ser rico. E o fato de eu ser mão de vaca não é por isso. O meu sonho para a vida financeira é um só: tranquilidade. Eu quero apenas e tão somente ter o suficiente para pagar minhas contas e não dever nada para ninguém. É só isso. Sendo honesto contigo. Só quero o suficiente para pagar as contas. Sabe aquela diferença? Não é que eu quero ter o suficiente para comprar tudo que eu quero. Eu quero ter o suficiente para conseguir pagar o que eu comprar. É isso. Deu para entender a diferença? O suficiente. Na verdade, eu poderia resumir dizendo o seguinte, que o que eu espero para a minha vida financeira é uma coisa só: controle. Quero ter controle total do que está acontecendo. E talvez você tenha essa mesma situação que eu. Talvez muita gente tenha isso. A necessidade de ter o controle do que está acontecendo. A gente precisa ter o controle do que vai acontecer amanhã. Isso vai ainda mais se você pensar no momento que a gente está vivendo de crise financeira no país, essa necessidade de controle financeiro, ela se agrava. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você precisa se controlar. Tudo que a gente quer é controle. Para pensar, uma pessoa hoje na crise de desemprego que é mandada embora, a preocupação dela ao perder emprego não é colocar o pão na mesa quando ela foi demitida. Não, a preocupação dela é daqui 3, 4, 5 meses, quando a reserva terminar, o que ela vai fazer. Você percebe como é um controle muito futuro? A gente quer ter tudo na mão. Cada vez mais nos jornais, revistas, rádio, televisão, você tem artigos, colunas de especialistas te ensinando como poupar seu dinheiro, como investir seu dinheiro, de uma maneira que você pode ficar tranquilo. Como fazer o seu dinheiro render, como você pode fazer sua previdência pessoal, para que você tenha tranquilidade e prosperidade na sua aposentadoria. Controle. É isso que o mundo financeiro ensina hoje? Talvez é isso que nós sonhamos. Mas e se? E se eu te dissesse que talvez o sonho de Deus para nós, ou para a nossa vida financeira, é que nós não tivéssemos controle? E se eu te dissesse que o sonho de Deus para nós é que, com relação ao sustento, nós fôssemos antes descontrolados, ou pelo menos não tivéssemos o controle? Eu sei que essa ideia soa completamente absurda. Eu sei disso. Eu sei que ela soa bizarra. E você fala: meu Deus, tira esse louco daí. Mas me dá uma chance. Escuta até o final, deixa eu compartilhar contigo o que Deus tem falado comigo. Vê se não faz sentido. Na Bíblia, nós temos algumas ideias, ou diversas vezes, Deus incentiva o seu povo a perder o controle do seu sustento e do amanhã. Várias vezes. Tem vezes que nós vemos na Bíblia Deus ordenando que você não tenha controle. Eu vou te dar alguns exemplos, eu poderia citar mais, vou te dar alguns exemplos, rapidamente. Primeiro, quando você pensa em uma história da Bíblia, onde Deus dá o sustento para o povo, qual é a primeira história que vem na sua mente? Maná, Êxodo capítulo 16, na maioria, né? Maná. Você se lembra dessa história? Analisamos recentemente. O povo no meio do deserto não tinha o que comer. Deus levou o povo para o deserto. Deus os deixou sem comida. E agora o que Deus faz? Deus faz chover pão. Deus alimenta o povo. Só que o mais interessante não é isso. O mais interessante é que quando Deus dá o maná, Deus dá uma ordem: não guardem para o dia de amanhã. E se você teimar e guardar, o que vai acontecer? Vai estragar. Não controle o seu amanhã. O israelita, ele não tinha nem certeza se ele ia conseguir alimentar o filho dele na manhã seguinte. Quem tinha o controle? Deus, só Deus. O israelita não tinha controle nenhum do futuro. Ele não tinha o futuro nenhum da manhã seguinte. Se Deus não fizesse chover pão, que é uma coisa completamente sobrenatural, se Deus não fizesse um milagre diário, todo mundo ia passar fome. Deus estava no controle. Nesse mesmo capítulo, você tem outro episódio, onde os israelitas agora não se dão por satisfeitos com um pão que chove do céu. E agora eles falam: nós queremos carne, proteína, carne. E agora Deus faz, coincidentemente, uma revoada de codornas passava por ali. E ela pousa no meio do acampamento de Israel, como quem diz: miasse. Quem estava no controle? Deus estava no controle. Poderia citar outras histórias. Mais para frente, 1 Reis capítulo 17, verso 1 a 7, Elias,
O grande profeta Elias, ele chega para o rei de Israel e fala, por 3 anos não vai chover sobre essa terra, 3 anos de seca, 3 anos de fome em Israel. Deus vira para Elias e fala, Elias, você também vai ficar no meio da fome, porque vai secar para você também. Então é o seguinte, foge da cidade e vai lá se isolar no meio do lado de um rio. Aí você pensa, mas espera aí, se vai ter fome, o lugar onde tem mais chance de ter comida é na grande cidade? Não, vai lá para longe. E agora Elias senta do lado de um rio onde ele tomaria água. Senhor, o que eu vou comer? Elias, fica tranquilo, corvos diariamente vão trazer pão para você. Para pensar nessa ideia. Você vai esperar todo dia de manhã um passarinho trazer pão para você. Elias tinha algum controle? Nenhum. Quem estava no controle? Deus. Elias experimentou uma dependência de Deus, a tal ponto que logo em seguida, no mesmo capítulo ainda, capítulo 17, agora do verso 8 ao 24, Elias agora vai até uma outra mulher. Deus fala para Elias, Elias, você vai experimentar isso com outra pessoa. E agora ele vai até a região de Sarepta, onde ele encontra uma viúva, a viúva de Sarepta. E agora essa mulher era extremamente pobre, tinha perdido tudo que ela tinha, tudo que ela sobrava para ela era um punhado de farinha, um punhado de azeite para fazer um último pão, onde ela e o filho dela comeriam e morreriam. Elias chega para ela, quase que pretensioso, presunção, aliás. Ele chega e fala, você só tem um pão e você vai morrer depois? Ok, dá para mim que eu vou comer esse pão. O que você faria se você fosse a viúva? Você está louco? É meu último pão? Seu egoísta. Aquela mulher vivia pela fé. Sabe o que ela fez? Se Deus falou, ok. Entregou o pão. Ela tinha algum controle do que aconteceria? Nenhum. Vou morrer sem comer o último pão. Quando ela volta para casa, ela olha a vasilha, farinha infinita, azeite infinito. Muitos outros pães foram feitos, porque ela confiou em Deus. Quem estava no controle? E tantas outras histórias. No Novo Testamento, João capítulo 6, verso 1 a 15, Jesus alimenta uma multidão de quase 10 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Lucas 9, 3, Jesus envia os 12 apóstolos em missão, e ele fala para eles, vocês vão viajar, vocês vão passar o tempo fora, mas não levem nada. Especificamente no verso ele fala o seguinte, ó, não levem nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Jesus fala isso, ele ordena, pega só a roupa que você está no corpo e vai. Senhor, como a gente vai comer? Deus proverá. Deus ordena, não tem o controle, não leva nada, Deus proverá. E tantas outras histórias. Isso vai de acordo com o ensinamento bíblico de outros versos. Vou ler aqui rapidamente, Salmos 23, verso 1, tão conhecido, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele é meu pastor, Ele é quem concede. Lucas 12, 33 a 34, ele diz assim, presta atenção, vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará também o seu coração. Mateus, verso 6, 24 a 34, o texto mais conhecido sobre esse assunto. Vou resumir aqui em 2 versos só. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem a roupa que precisam para se vestir. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Quem tem o controle? Deus. Você percebe o padrão? Deus é quem tem o controle, não nós. Deus quer ter o controle, não eu. Exatamente essa é a ênfase do texto que a gente leu no início de Marcos. Jesus vai até o templo, ele fica do lado do gasofilaço, que era o caixinha onde o pessoal depositava a sua oferta. E Jesus ficou observando e vinham os fariseus, os mestres da lei, os grandes religiosos, com muito dinheiro. Vinham com seu saco de dinheiro e depositavam tudo ali para Deus. Alguns estudiosos, autores ainda dizem que os judeus tinham o hábito de pegar o dinheiro que eles ofertariam e diluir em várias moedas. Porque eles chegavam então com o seu saquetel pesado de moedas e vinham na caixa e iam derrubando uma a uma lentamente. Pá, pá, pá. E assim o som de cada moeda ecoava no ouvido de cada um que estava no templo e todos se admiravam da sua grande generosidade. Depois desse ato generoso, Jesus fala que veio uma viúva. Pobre viúva, não tinha nada. Jesus fala que ela traz 2 moedas. E Marcos ainda faz questão de dizer o valor dessas moedas para você entender como não vale porcaria nenhuma o que ela estava dando. 1 quadrante. Para você ter uma ideia, se as 2 moedas somam 1 quadrante, segundo a própria sociedade bíblica
tabela de conversão deles, essa moeda que aquela viúva estava entregando era chamada de lepto. Lepto era a menor moeda do sistema monetário romano. Era a moedinha de 1 centavo. Ela trouxe 2, que formavam um quadrante. Para você entender como quadrante não vale nada, 1 denário, que é uma moeda conhecida da Bíblia, equivale a 1 dia de trabalho. Sabe quantos quadrantes precisa para ter 1 dia de trabalho, 1 denário? 64. Aquela mulher não trouxe nada. Eu fiz uma conta aqui, que é a teologia do Dani, tá? Não tem nenhuma base aqui para fazer essa conta. Mas resolvi fazer uma conta comparando com o nosso real hoje. Só para a gente ter uma noção do que significa isso. Se você pegar o salário mínimo mensal, hoje está em R$ 937, dividir por 30 dias do mês e depois pegar esse valor dividido por 64, nós chegamos ao valor que aquela mulher estava entregando equivalente a 2 moedinhas de 25 centavos. 50 centavos era a oferta dela. Acanhadamente, vergonhosamente, talvez constrangida pelos fariseus, aquela mulher vem e deposita suas 2 moedinhas. Tudo que ela tinha. Te pergunto, o que Deus vai fazer com esse dinheiro? Nada. Mas sabe o que Jesus fala? E essa é a parte mais curiosa. Jesus olha para os discípulos e fala: essa mulher que deu 50 centavos, ela deu muito mais do que todo mundo. Não é que ele falou, eu aceito, mas não, o valor dela foi muito maior do que todos os outros. Centenas de reais dos fariseus foram nada, comparado a 50 centavos daquela viúva. Por quê? Verso 44 ele completa, porque aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Todo o seu sustento. E talvez você pergunte assim, mas pastor, se aquela mulher deu tudo que ela tinha, ou eu te pergunto, como que ela vai pagar o seu aluguel no fim do mês? Como que ela vai pagar o transporte público? Como que ela vai pagar a gasolina do carro? Ela deu tudo. Como que ela vai pagar o alimento para a sua família? A roupa, a educação para os seus filhos eventuais? Como que ela vai pagar se ela deu tudo? Isso se chama viver pela fé. Deus proverá. Você teria coragem de dar todos os seus 50 centavos para Deus? Como diz Francis Chan, um autor que eu admiro muito, se você deseja realmente desfrutar a provisão sobrenatural de Deus, então faça o que ele diz, prove-o. Ofereça mais do que pode administrar e veja como ele responde. Vou repetir. Ofereça mais do que você pode administrar e veja como ele responde. Você teria coragem de perder o controle da sua vida financeira para doar para Deus? Para doar para quem não tem? Vou te fazer uma pergunta. Quem controla a sua vida? Você confia em Deus a esse ponto? Você confia em Deus a ponto de dar tudo que você tem? E você sabe que se precisar ele vai fazer chegar um envelope com dinheiro na tua casa do além. Ele vai fazer chover pão do céu. Você confia, você acredita mesmo nisso? Você confia em Deus a ponto de dar tudo que você tem, todos os seus 50 centavos para Ele? Se eu perguntasse aqui quantos vivem pela fé, talvez a grande maioria levantaria a mão, mas pense bem. Se um dia desses, você resolvesse não crer mais em Deus, se você se tornasse um ateu agora e parasse de crer num Deus criador e mantenedor que se sustenta, realmente o teu planejamento de vida ia mudar muita coisa? Ou será que a gente já tem tudo garantido? Frequentemente dizemos, tudo posso nele, mas fazemos de tudo para não depender dele. Falamos, tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai me suster, mas a gente faz de tudo para garantir uma vida sem Deus. Como eu posso viver pela fé assim? 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 a 10 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro pode nos desviar da fé. Sabe por quê?
Porque o amor ao dinheiro, ou a busca incessante pelo dinheiro, pode fazer você pensar que quem te sustenta é o dinheiro. Mas não é. Quem te sustenta é Deus. O dinheiro é só um canal que Deus usa para te sustentar. Mas quem está te sustentando é Ele. Quando você preenche o teu imposto de renda no fim do ano, ou no início do ano, você devia colocar lá na fonte pagadora, você devia colocar Deus, porque Ele te sustenta. O teu emprego é um canal que Deus está usando para te sustentar. O dinheiro que você tem, a empresa que você construiu, o bico que você está fazendo para se virar, é um canal que Deus está usando para sustentar, mas quem te sustenta é Deus. Deus é a fonte única sustentadora. Deus é a fonte pagadora. Ele é quem está no controle. Quem te sustenta? Quem controla a sua vida? O pastor e pregador Craig Hill diz uma frase interessante. Enquanto você não entender a impotência do dinheiro, continuará correndo atrás dele. Enquanto você não entender a impotência do dinheiro, continuará correndo atrás dele. Enquanto você não entender que o dinheiro não te sustenta coisa nenhuma, você vai perder tua vida buscando dinheiro. Quando você entender que quem te sustenta é Deus, você vai passar a viver pela fé. E você vai gastar sua vida correndo atrás de Deus e não atrás do dinheiro. Quem te governa? Quem governa o seu destino? Deus ou o dinheiro? Quem controla a sua vida? Deus ou você? Eu falei que a mensagem de hoje não era confortável. Essa mensagem é difícil para mim. Será que a gente realmente vive pela fé? Talvez depois de ouvir tudo isso, você pode estar pensando assim, pastor, você pode estar pensando a mesma coisa que eu pensei quando Deus me falou isso a primeira vez, quando eu comecei a refletir nisso a primeira vez. Pastor, isso aí é muito bonito, mas isso é loucura, isso é insanidade, isso não é possível, isso é surreal. E eu concordo com você. De fato, esse estilo de vida é surreal, mas faz todo sentido e não poderia ser diferente. Afinal de contas, estamos falando do Deus do sobrenatural. Mais uma vez, Francis Chan diz, presta atenção, ter fé geralmente significa fazer o que os outros consideram loucura. Alguma coisa está muito errada quando a nossa vida faz sentido para aqueles que não creem. A sua vida faz sentido para quem não tem fé? A sua busca pelo sustento faz sentido para quem não crê em Deus? Alguma coisa está muito errada. Você vive pela fé a ponto de crer em Deus, a ponto de confiar somente em Deus, a ponto de dar tudo para Ele, dar todos os seus 50 centavos para Ele. Pastor, como que eu posso viver isso? Isso é meio difícil, é meio impossível. Preciso que você tenha isso bem claro no teu coração, como eu construí no meu coração também. Se você tem dificuldade com esse tema, você é uma pessoa normal. Porque esse coração, esse estilo de vida que Deus está propondo, não é natural do ser humano. Essa dependência de Deus que Deus está propondo, essa falta de controle que Deus está propondo, não é natural do ser humano. É um milagre. Portanto, para viver assim, eu e você precisamos de uma transformação completa do nosso coração. É um milagre. O milagre que Deus quer fazer na tua vida hoje, com relação à fidelidade, é te dar um coração e uma mente transformados a tal ponto, que você vai entender que ganhar um aumento no trabalho nada mais é do que um investimento que Deus está fazendo em você para servir e doar mais. Um aumento é um investimento que Deus está te dando para ser o canal de sustento de Deus para as pessoas que não têm condições. Deus quer te dar um coração e uma mente transformados a tal ponto que você não vai ficar revoltado com Deus quando você perde o seu emprego ou perde seu dinheiro investido, mas vai entender que essa vaga que você perdeu vai servir melhor a outra pessoa. A fonte continua a mesma. Deus só vai usar outro canal para te sustentar. Deus vai te dar um coração transformado a esse ponto, de confiar que Ele ainda é tua fonte sustentadora. Deus quer te dar um coração e uma mente transformados a tal ponto
que você nunca mais vai perguntar quanto eu tenho que doar, quanto eu tenho que ofertar. Você vai passar a perguntar quanto eu posso ofertar. Você percebe a diferença? É ter o coração e a mente transformados a tal ponto, esse milagre, que você vai investir menos na sua busca efêmera e sem sentido por prazeres e luxos pessoais, e vai passar a investir mais no reino de Deus. É ter o coração e a mente transformados a tal ponto, que você não ajuntará tesouros na terra, onde o fogo destrói, o governo rouba e os juros consome, mas ajuntará tesouros no céu, onde a vida é eterna e o valor é incalculável. Quem tem o controle da sua vida? Você quer viver pela fé? Quantas vezes eu ouço a gente falando assim, ouvindo as histórias do passado e os milagres que Deus fazia para sustentar o povo, e a gente olha e fala assim, meu Deus, por que Deus não faz mais isso hoje em dia? Sabe por quê? Porque você já está sob controle, porque você não precisa. Para que Deus vai fazer chover pão do céu no seu quintal, se você já garantiu o pão até o ano que vem? Se você já garantiu o pão da sua aposentadoria? Ok, você vai viver tranquilo, mas você nunca vai saber o que significa viver pela fé. Eu sei que esse tema é difícil, eu sei que esse apelo é pesado, mas você concorda que se um dia a gente experimentar isso, a nossa comunhão com Deus vai ser muito mais profunda? Você concorda? Você concorda que a experiência, a confiança em Deus vai atingir um nível inimaginável? Você concorda comigo? A ponto de ver os milagres que Deus fazia no Antigo Testamento. É o mesmo Deus, mas nós não somos as mesmas pessoas. Nós não confiamos mais. O apelo dessa mensagem não é confortável. O apelo dessa mensagem é para tirar da sua zona de conforto. O apelo dessa mensagem precisa culminar em ação. O apelo dessa mensagem não é confortável. Por isso hoje, Deus te chama assim, para confiar 100% no sustento dEle. Deus te chama assim, para viver pela fé, doando mais do que você pode controlar. Deus me chama para isso. Deus te chama assim, para você se tornar canal de sustento a Deus, sustento de Deus, a essas famílias passando fome aqui do lado, que quando muito vivem em barraca. Deus te chama assim hoje, para que as ofertas aumentem nessa igreja para a gente pagar a conta. Deus está chamando para isso. Deus te chama hoje sim, para que você passe um pacto de ofertas regulares a Deus, que seja de 50 centavos, mas que seja tudo que você tem. O apelo de hoje é para que você entenda que eu e você precisamos de um milagre no nosso coração. Nós precisamos de um coração transformado. Esse é o apelo de Deus hoje. Portanto, presta atenção. Se eu não tenho conseguido ofertar ou doar a quem precisa, o problema não está no meu salário ou na crise do país. O problema não está nas contas atrasadas que eu preciso debitar, o problema está em mim. O problema está no meu coração. No meu coração duro e mesquinho. O problema está na minha paixão pelo dinheiro e pela falsa segurança que ele me traz. O problema está na minha falta de confiança em Deus. O problema está na minha falta de foco, porque eu esqueci que essa terra é passageira e que tudo aqui vai ser destruído. O problema está no fato de eu ter tirado os meus olhos do reino de Deus. O problema está na falta de conversão do meu coração, limitando a minha comunhão com Deus. Não ponha a culpa na crise, não ponha a culpa no seu emprego, que sejam 50 centavos, mas entregue tudo a Deus. Viva pela fé. Quero terminar com um texto, e eu queria que você abrisse Lucas capítulo 14, verso 33.
Lucas capítulo 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou ler de novo. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não quer você viver pela fé? Não quer você abrir mão dos seus 50 centavos e entregar tudo a Deus? Não quer você experimentar uma comunhão com Deus tão profunda, a ponto de depender apenas e tão somente dEle? Confiar que se preciso for, Ele vai fazer chover pão. Confiar que se preciso for, vai entrar um envelope de dinheiro na tua casa. Confiar que se preciso for, um depósito anônimo vai entrar. Mas Deus proverá. Deus proverá. Porque Ele está no controle. Quem está no controle da tua vida? Quem governa a sua vida? Quem governa a minha vida? Nós vamos terminar cantando e hoje uma oportunidade de um apelo prático. Nós vamos cantar e nós queremos estar mais perto de Deus, entregar nosso coração a Ele. Por isso você vai ter a oportunidade de, durante essa música, ofertar. Não porque essa igreja precisa de dinheiro, mas porque você precisa de Deus.
Eu espero que você tenha entendido. Deus não está te pedindo R$1.000. Deus não está te pedindo teu carro, tua casa. Deus está te pedindo tudo. Tudo. Senhor Jesus, desde pequeno, Senhor, a gente escuta que maturidade de vida é ganhar independência, é saber controlar o dinheiro, é fazer bons investimentos e abrir bons negócios para garantir o futuro nosso e da própria família. Mas o Senhor foge de qualquer lógica. O Senhor é grande demais para ficar preso na razão. Por isso o Senhor nos convida a viver o oposto. O Senhor nos convida a sermos dependentes de Ti a vida inteira. O Senhor nos convida a não termos controle do que a gente vai comer amanhã. Porque talvez seja só desse jeito que a gente vai conseguir experimentar o que significa viver sob a Tua graça. Por isso, Senhor, quebra o nosso coração orgulhoso. Quebra o nosso coração mesquinho. E nos dá um coração mais parecido com o Teu. Coração de amor, aberto, que não precisa de nada. Apenas a Ti, Senhor. Apenas o Senhor. Nos ajuda a perder controle daquilo que nos controla. Nos ajuda a sermos controlados apenas por Ti. Em nome de Jesus.